capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura agora dos versículos de 26 a 33. Diz assim a palavra do Senhor. No 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus, para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás, darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra que já foi lida. Te agradecemos pela oportunidade que tivemos de orar ao Senhor, de cantar louvores ao Teu nome. E agora, Pai, que vamos falar da Tua palavra, que o Senhor possa nos auxiliar, tanto aquele que fala como aqueles que ouvem, para que essa palavra, Senhor, entre em nossos corações e produza uma profunda mudança, Senhor, de vida. Nós possamos olhar para a Tua palavra e tê-la em alta conta em nossas vidas, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando nos nossos corações, Senhor, durante essa semana, para que nos lembremos, ó Pai, de tudo aquilo que foi falado aqui hoje e possamos, assim, ser alimentados, ó Pai, pela Tua palavra e sustentados por ela, enquanto caminhamos pelo deserto que é a nossa vida, Senhor, fora da Tua casa. Mas que o Senhor possa estar nos dando consolo, nos dando orientação, nos repreendendo todas as vezes, ó Pai, que ouvimos a Tua palavra e que possamos sair daqui mais animados e mais fortalecidos, ó Pai, para vivermos a nossa vida, lutando, Senhor, pelo Evangelho que nos foi dado. É em nome de Cristo e pelos méritos dele que nós oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, continuando no livro de Lucas, nós estamos vendo, através das exposições, a narrativa do nascimento e da preparação para o nascimento do Cristo, a vinda do Senhor Jesus a esse mundo. E aqui, nesse texto, nós vemos o anúncio do acontecimento mais importante da humanidade. Nós agora estamos diante do ponto central do Evangelho. Toda a eternidade, toda a história, tudo o que foi criado converge para esse ponto, para esse momento que o anjo anuncia a Maria. O nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus de toda glória, o Deus eterno, o Deus por causa de quem todas as coisas foram criadas. O Deus maravilhoso, aquele Deus diante do qual os anjos precisam cobrir o seu rosto, precisam cobrir os seus pés em sinal de humildade. Esse Deus vai tomar a forma de homem. Ele vai se humilhar, ele vai se encarnar. E muitas pessoas falam de épocas e acontecimentos na história da humanidade que foram pontos importantes na história da humanidade. Por exemplo, a Primeira Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, o nascimento de algum grande líder que se destaca. Mas em todas as eras, em todo o período da criação, antes de haver mundo, depois que o mundo passar,
não vai haver dia mais importante para nós, seres humanos, do que o dia em que o Senhor Jesus nasceu. A concretização da promessa, a concretização do plano de salvação, em que Deus ele vai fazer a paz entre o homem caído, entre o pecador que virou as costas para o Senhor e o seu Deus. Essa passagem, ela deve estar sempre na nossa mente, uma mescla de admiração, amor e louvor. E é tão interessante que as pessoas só falam disso na época do Natal, né? O nascimento de Cristo ele só é proclamado de forma errada muitas vezes, né? Na época do Natal, associado de forma blasfema a imagens que nós temos do Natal, né? Erradamente, né? Mas não, essa passagem ela deve ser o ponto principal de louvor na nossa vida, porque se Cristo não tivesse encarnado, se Ele não tivesse nascido, nós não teríamos sido resgatados, nós não teríamos sido alcançados pela graça de Deus, e o povo judeu continuaria sendo o povo da aliança, porque em Cristo a graça de Deus ela foi espalhada para todas as nações. Em Cristo se cumpre a promessa feita a Abraão de que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então esse é o ponto focal de toda a Escritura, é o ponto focal da história da humanidade. Não existe dia mais importante do que esse. E aqui nós vemos essa narrativa, nessa narrativa, o modo humilde e despretensioso pelo qual o Salvador da humanidade ele veio habitar entre nós. Vocês imaginem o dia mais importante de toda a história da humanidade, o dia mais importante de todas as eras. Qualquer acontecimento que você possa citar não é mais importante do que esse. E o anjo, ele vem anunciar esse advento, esse evento maravilhoso, numa vila obscura e humilde da Galileia, chamada Nazaré. Própria pessoa a quem o anjo se dirige, a mulher que vai receber a honra de se tornar a mãe do Senhor. Claramente, ela ocupava uma posição social humilde. E nós vamos falar mais sobre isso ao decorrer da nossa pregação. Parece até um contrassenso, né? Quando nós falamos de grandes datas da humanidade, datas festivas, datas em que são lembradas, né, por heróis, por grandes batalhas, e nós vemos a pompa e nós vemos a grande importância que essas coisas tomam no decorrer da história. Mas aqui nós vemos que o Senhor não fez questão disso. De forma humilde, Ele nasce e Ele se manifesta ao mundo de uma forma bastante pobre, né? E só isso já seria uma razão suficiente para nós negarmos o ensino de muitas falsas igrejas, e que muitas vezes nós caímos nessa esparrela, de que nós devemos ser ricos e poderosos nesse mundo e devemos dominar, devemos ter muito dinheiro. Se o nosso mestre, o expoente máximo da nossa religião, ele veio a esse mundo pobre, ele veio a esse mundo de forma humilde, por que os seus discípulos têm que ser muito melhores do que ele? Por que a sua religião deve ser uma religião de pompa, deve ser uma religião de grandes vultos? E alguma coisa está errada. Se o nosso mestre, e a Escritura fala isso, que o discípulo ele nunca vai ser superior ao seu mestre, ele foi alguém humilde, nós devemos prezar pela humildade na nossa vida. Não estou falando que nós devemos fazer voto de pobreza, como muitas pessoas acham, mas nós devemos moderar os nossos apetites com relação às coisas que o mundo nos oferece. Nós devemos ser moderados e devemos ser humildes. Quanto mais nós temos condições, pelo fruto do nosso trabalho, da bênção do Senhor, mais humildes nós devemos ser, para lembrarmos de quem nós somos servos.
tanto nessa sua condição social quanto na sua cidade, havia uma completa ausência daquilo que o mundo consideraria grande naquela época. O Império Romano dominava aquela região. Eram pessoas imponentes, eram pessoas fortes, era um império forte, tudo era grandioso, né? E nada dessa narrativa vai nos lembrar algo que se destacasse, que fosse assim, muito importante, né? Nós não podemos deixar de chegar à conclusão de que essas coisas estão debaixo da sábia providência de Deus. Todas essas coisas, uma vez eu falei aqui que a vida de Cristo, ela refletiu de forma perfeita todas as profecias a respeito dele no Velho Testamento. Foram mais de 300 profecias. Todas elas se cumpriram perfeitamente. A probabilidade que isso acontecesse, eu não vou lembrar exatamente o número, mas me parece, se eu não me engano, é o número 1 com 16 zeros. É uma em um número desse. Ou seja, impossível. Só foi possível porque a mão de Deus estava sobre ele. Ele era o próprio Deus. E estava cumprindo tudo aquilo que o sábio conselho do Altíssimo, que ordena todas as coisas no céu e na terra, determinou que a residência de Maria não fosse Jerusalém, a cidade grandiosa, a cidade do Deus Altíssimo, mas simplesmente determinou que fosse em Nazaré. E aqui nós vemos que Deus usa essas coisas humildes para humilhar aqueles que se acham grande coisa diante do Senhor. Da mesma forma, Deus poderia ter escolhido a filha de algum escriba, algum fariseu proeminente na sociedade judaica, alguém que fosse reconhecido como líder religioso, a filha de algum líder religioso, para ser a mãe do Senhor. Mas ele escolheu uma moça pobre, morava numa cidadezinha afastada. Então, quando nós olhamos essas coisas, nós aprendemos a deixar a grandiosidade que o mundo oferece para olharmos para o nosso Senhor, humilde, e que pareceu bem ao Senhor, Deus Altíssimo, ser exatamente dessa forma. O advento do Messias, a primeira manifestação dele em carne no nosso mundo, deveria ser um advento de humilhação. E essa humilhação, ela já estava acontecendo desde a sua concepção, aconteceria no seu nascimento, aconteceria na sua vida, aconteceria na sua morte. Tudo o que envolveu o Senhor Jesus nesse mundo, ele está ligado à humilhação. Todos nós já fomos humilhados alguma vez nessa vida. Alguém fica satisfeito? Alguém fica feliz de ser humilhado publicamente? Passar uma vergonha extrema? Imaginem o nosso Senhor, toda a sua vida. O fato dele ter assumido um corpo de carne e osso, semelhança de pecado, ser reconhecido como um homem, ser confundido com um pecador. Extrema humilhação para um Deus infinito, eterno, sem pecado. Só o fato de assumir a forma humana, mesmo que ele viesse como rei, já seria uma humilhação. Mas ele se humilha ainda mais. Nasce pobre, numa cidade sem brilho, sem popularidade, filho de um casal pobre, para que nós pudéssemos ser ricos da sua glória, para que pela sua humilhação nós pudéssemos estar em paz com o Senhor. Nós devemos
olhar essas coisas com extremo cuidado para não desprezarmos a pobreza dos nossos irmãos, ou de não nos envergonharmos da nossa própria pobreza, caso o Senhor nos conceda isso, né? Porque nós sabemos que nem todos terão nesse mundo a condição de se sustentar da forma que deseja. É falso o ensino de que todo crente vai ser rico, vai ter muito dinheiro, não vai ficar doente. E se nós olharmos para a nossa condição hoje e formos bastante sinceros, nós vamos ver que não temos pobres no nosso meio. Apesar de todos trabalharmos muito e termos algumas dificuldades, não temos pobres no nosso meio. Isso é graça do Senhor. E nós vemos que a condição de vida que Cristo escolheu de forma voluntária, Ele não foi obrigado a fazer isso, Ele foi voluntário. Nós devemos ver isso com santa reverência. E ao contrário do que é a tendência nos nossos dias atuais, das pessoas se curvarem diante dos ricos e de idolatrarem o dinheiro, essa tendência, ela deve ser, por nós, sistematicamente resistida e desencorajada. Eu costumo falar lá no trabalho, né, dos executivos e diretores da empresa, que para chegar onde chegam, abrem mão, primeiro da fé, porque você não vê nenhum crente, né? São coisas praticamente incompatíveis. Abrem mão da família, não tem tempo para a família. Aqueles que têm, abrem mão. E os que não têm, não querem ter. E eu costumo dizer, pobre, homem rico, a única coisa que ele tem é o dinheiro dele. Vivem vidas miseráveis, apesar da conta recheada de dinheiro, apesar da estabilidade, da tranquilidade de um bom emprego, são miseráveis nesse mundo. E muitas vezes nós nos pegamos admirando essas coisas, desejando essas coisas para nós, sem saber que isso pode custar a nossa eternidade com Deus. Não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e as riquezas. Isso não quer dizer, né, para os jovens que gostam de desculpa para não estudar, que não devemos estudar, que não devemos evoluir na nossa carreira, que não devemos buscar posições, mas nós devemos ter a motivação correta para isso, a glória de Deus. Se a motivação for apenas o dinheiro, for apenas a riqueza, for apenas o bem-estar neste mundo, nós vamos ser encontrados tão agarrados a esse mundo, tão presos às coisas que esse mundo oferece, que quando Cristo voltar, é bem provável que a gente não queira subir, a gente queira ficar aqui agarrado nas coisas, de tanto amor e idolatria que nós vamos ter pelas coisas desse mundo. Mas pelo contrário, quanto mais avançamos na nossa vida profissional, mais desprendidos devemos ser das coisas, porque o nosso salário, as nossas riquezas devem ser usadas para o benefício do povo de Deus, em prol do reino de Deus nesse mundo. O exemplo do Senhor é a resposta suficiente para tudo isso que se fala sobre a riqueza comum entre todos os homens. Todos os homens buscam essas coisas, mas nós vemos lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, Segunda Coríntios 8, 9. Ele fala assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Vocês já viram, e eu conheço pessoas assim, eu creio que os irmãos também conhecem, pessoas que já tiveram muito dinheiro e que hoje são pobres. Como essas pessoas são amarguradas se não conhecem o Senhor? Como essas pessoas são frustradas, né? Agora vocês imaginem alguém voluntariamente abrir mão de toda a sua riqueza e se tornar pobre por amor de outros. Foi exatamente isso que o nosso Senhor Jesus
Foi isso que ele fez. Nós devemos admirar essa espantosa humildade do Filho de Deus. Nós fazemos o contrário, né? Nós gostamos de admirar grandes jogadores de futebol, grandes personalidades da nossa época, pessoas que são grandes, pessoas que fazem coisas grandiosas. Mas nós devemos admirar a humildade demonstrada pelo Filho de Deus, o herdeiro de todas as coisas, aquele por causa de quem todas as coisas foram criadas. Ele assume a natureza humana. Ele assume a natureza de algo que foi criado. E pior, algo que foi criado e se corrompeu por causa do pecado. Mas ele faz da forma mais humilhante que ele poderia fazer. Não teria jeito mais humilhante para Cristo se encarnar. Como eu já falei, ele poderia vir ao mundo para governar como um grande rei, como um grande general, como um grande conquistador. Isso já seria extremamente humilhante para o Filho de Deus, porque ele é infinito em poder, ele é onipresente, ele é onisciente, ele estaria limitado num corpo na semelhança de pecado. Mas a sua vinda ao mundo, ela foi como um homem pobre. Ele veio para ser desprezado, ele veio para sofrer, ele veio para morrer. E esse é um dos milagres da misericórdia de Deus, que ultrapassa toda a nossa compreensão. Não há como compreender o tamanho do amor de Deus em Cristo por seres humanos caídos, por pessoas que são inimigas de Deus, pessoas que ferem a sua santidade com seus pecados, que lutam contra Deus. E ele mostra um amor que ultrapassa a nossa compreensão ao mandar o seu Filho fazer a reconciliação, pagar o preço que o nosso pecado exigia na cruz do Calvário, receber sobre si o castigo que eu e você merecemos por causa dos nossos pecados. E ele faz isso de forma voluntária. Devemos trazer diariamente à nossa consciência esse preceito da Escritura, como diz lá em Romanos 12:16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Irmãos, se a principal característica do nosso Mestre era a humildade, ao olharem para nós, as pessoas devem reconhecer essa característica. É um paradoxo, é uma incongruência. Crente orgulhoso. Crente orgulhoso, ele vai estar mostrando que ele não é servo do Senhor Jesus. O Deus de toda glória, no seu primeiro advento, ele se manifesta de forma humilde. Sua vida foi uma vida de humilhação. Seu segundo advento, sua volta, ele vai vir como rei, como soberano. Mas aí já vai ser tarde. Aqueles que não o conheceram, não o serviram, não o seguiram e não seguiram o seu exemplo de humildade, não serão aceitos na sua glória. Vamos falar sobre isso mais tarde. E aí nós vamos andando pelo texto, nós vamos ver que o anjo Gabriel, ele aparece a uma mulher. E nós vamos ver que essa mulher, Maria, ela recebe um grande privilégio. Na fala do anjo Gabriel, ele
se dirige a ela de uma forma notável. Ele a chama de muito favorecida. E ele ainda lhe diz que o Senhor está com ela. E é interessante porque, com relação a isso, existe muita distorção no entendimento de quem foi Maria e da sua importância para o reino de Deus e para o Evangelho. A Igreja Católica, e isso é um fato conhecido, que a Igreja Católica ela trata Maria praticamente com a mesma deferência, com a mesma importância, com que trata o seu filho bendito. A Igreja, ela declara formalmente, e vejam o absurdo, né? Que Maria foi concebida sem pecado. Nós não encontramos apoio para isso na Escritura, né? E nós vemos, pela própria narrativa bíblica, que todo ser humano que nasce de forma ordinária, ou seja, concepção, homem, mulher, nasceu uma criança, ela carrega no seu corpo a semente do pecado. Isso é bastante claro na Escritura. Então nós não conseguimos achar na Escritura algo que mostre que essa mulher, Maria, ela tenha sido concebida sem pecado. E ela é tida entre os católicos como alguém que merece ser adorado e a quem se deve orar como se fosse mediadora entre Deus e os homens, tendo o mesmo poder diante de Deus que o próprio Jesus. Então, assim, nós vemos como o homem distorce as coisas, como as pessoas, num evento como esse, né, na encarnação do Filho de Deus, que é o momento mais importante da humanidade, os homens conseguem estragar aquilo que está acontecendo. Ao invés de olharem para o Filho de Deus, darem glória a Deus pela encarnação do Verbo, eles preferem adorar a criatura. Eles preferem adorar aquilo que foi um instrumento para que o Salvador nascesse. E é tão interessante que foi necessário que Cristo nascesse pela ação do Espírito Santo sobre Maria, porque ele não foi gerado de forma ordinária. Se ele fosse gerado de forma ordinária, ele carregaria a semente de Adão, a semente do pecado, sendo gerado de forma extraordinária. E nós vamos ver isso na Anunciação. Ele é chamado de ente santo que há de nascer. Então nós não vemos esse tipo de coisa na Escritura. Nem nesses versículos que nós lemos existe base para sustentar qualquer tipo de adoração, qualquer tipo de inferência de que Maria teria sido uma pessoa sem pecado. E em nenhuma outra parte da Escritura nós vemos esse tipo de sustentação com nenhum dos seres humanos. Apenas Cristo foi alguém que viveu toda a sua vida sem pecado, porque ele era o próprio Deus. Mas ainda assim, nós devemos reconhecer que jamais uma mulher ou qualquer pessoa recebeu uma honra tão elevada, uma distinção tão grande quanto a mãe de Cristo, a mãe do Senhor Jesus. É evidente que apenas uma dentre as milhões e milhões de mulheres da raça humana, ela poderia ser o vaso pelo qual Deus se manifestaria em carne, e a Virgem Maria teve esse singular privilégio. E é interessante como são as coisas, né? Porque quando nós lemos a narrativa bíblica, o pecado ele entra pela atitude de uma mulher. Eva, ela deixa de dar ouvidos ao que Deus falou, dá ouvidos à serpente, o seu marido come, a raça humana cai. Lá no princípio, o pecado e a morte entraram no mundo. E agora, também por uma mulher, pela concepção,
extraordinária. A vida e a imortalidade vêm à luz quando o Senhor Jesus nasce. Não é de se admirar que ela tenha sido chamada de muito favorecida. Fazer parte do processo de redenção da raça humana, fazer parte daquilo que foi anunciado já no Éden, de que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ser esse instrumento é realmente uma grande deferência. Por isso, a Escritura a chama de muito favorecida. E o relato bíblico fala que logo após isso, seu marido a recebe, e eles têm outros filhos, né? Então, essa posição de dizer que a Virgem Maria continua virgem até hoje, ele não tem sustentação na Escritura. E um aspecto ligado a esse assunto, ele pode ser esquecido por todos os crentes. Existe uma comunhão com Jesus que está ao alcance de todos nós, tá? Mais do que os laços de carne e sangue, é a comunhão que pertence a todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem. As pessoas elas dão muita importância a essa relação de sangue. Jesus era filho de Maria, Maria era mãe de Jesus, mas Jesus ele fala lá em Marcos, vamos abrir, 3:35, ele fala assim: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Isso porque, em certo momento, em outra passagem, lá em Lucas, alguém exclama: bem-aventurada aquela que te concebeu. Mas Jesus retruca. Ele fala, Lucas 11:28, vamos abrir. É, 27:28. Ora, aconteceu que ao dizer a Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. A tendência humana de exaltar a figura de Maria, a tendência humana de exaltar um instrumento e não o Criador, já estava presente no coração das pessoas, já no ministério terreno do Nosso Senhor. E qual a resposta que ele dá? Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Só esses incidentes já seriam suficientes para tirar qualquer louvor, adoração ou veneração, como queiram chamar, a Maria, como faz a Igreja Católica e tem feito, pervertendo a Escritura ao longo das épocas, né? E nós vemos ainda nas palavras do anjo Gabriel as referências gloriosas que ele faz ao nosso Senhor Jesus ao falar com Maria. E cada detalhe dessa fala está cheio de profundo significado e demanda a nossa particular atenção. Nós devemos observar cada trecho do que ele fala. Ele começa falando que ele será grande. Alguns aspectos dessa grandiosidade nós já conhecemos. Ele nasceu para ser o nosso grande Salvador. Ele revelou, através do seu ministério, que ele era um profeta. Ele mostrou isso, maior do que Moisés. Ele, através do seu sacrifício e da sua
do seu ofício diante do Pai, ele revela que ele é o grande sumo sacerdote. E ele vai continuar revelando essa sua grandiosidade e vai mostrar isso finalmente quando ele vier como rei triunfante no final de todas as coisas. Aquele menino humilde que nasceu numa cidade humilde, numa família humilde, o anjo já anuncia que ele será grande, ele será alguém que vai expressar a grandeza do Deus Altíssimo, do qual ele será chamado Filho do Altíssimo. Ele já era conhecido como Filho do Altíssimo antes de vir ao mundo, igual ao Pai em todas as coisas, da mesma substância do Pai, eternamente gerado do Pai. Ele era, desde toda a eternidade, o Filho de Deus, mas ele deve ser reconhecido como tal pela Igreja de Cristo. O Messias, o Filho de Deus, ele deve ser reconhecido e adorado como nada menos do que o próprio Deus. E ao fazer isso e ao falar isso, Jesus ele causou um espanto aos líderes de Israel. Aquele trecho em que Jesus ele fala que Abraão viu o dia dele e se alegrou. Aqueles homens viram para Jesus e falam: você não tem nem 50 anos e você conheceu Abraão? Jesus fala que antes que Abraão existisse, eu sou. Quando ele fala essas palavras, ele abertamente, ele diz que ele é o Deus Yahvé. Aquele mesmo Deus que se manifesta a Moisés na sarça, que faz o comissionamento de Moisés, o mesmo Deus que aparece a Abraão e faz as promessas, que está ali diante deles, na forma humilde de servo. Eles não o reconheceram, eles não viram nele o Senhor, antes pegaram em pedras para matá-lo. A igreja deve reconhecê-lo como Senhor. Muitas religiões não reconhecem Cristo como Senhor. O próprio judaísmo deixou de ser a religião verdadeira ao não reconhecer Cristo como Deus, a não reconhecer Cristo como Senhor. Muitas religiões dizem que Cristo é um espírito iluminado, é um grande mestre, é um grande expoente, mas não o reconhecem como o Deus verdadeiro. E qualquer religião que coloque Cristo num patamar inferior ao que ele deve estar é uma falsa religião. Mas ele continua. Ele fala que Deus, o Senhor, vai lhe dar o trono de Davi, seu pai, e que ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. De quem que ele está falando? Falando do povo de Deus. E ele conclui dizendo que o seu reinado não terá fim. Diante desse reinado glorioso, que já está presente, mas que vai se manifestar no final dos tempos, de forma concreta e visível para toda a humanidade, os impérios e os reinos desse mundo vão desmoronar e vão passar. Tudo o que nós conhecemos de grandioso, de poderoso, de majestoso entre os homens, entre os reinos, e muitas vezes a gente vê algumas reportagens sobre alguns reinos que ainda existem no Oriente, Nós vemos a grandiosidade dos palácios reais, a riqueza, a pompa que essas pessoas, o poder que essas pessoas exercem, tudo isso vai passar. Da mesma forma que Nínive, Babilônia, Egito, Tiro e outros tantos reinos, Roma, todos acabarão em nada. E os santos do Altíssimo, os filhos do Deus Todo-Poderoso, irmãos desse Cristo, vão assumir o reino. E diante desse mesmo Jesus que começou o seu ministério de forma humilde, se humilhando, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Ele é Senhor. Somente o reino de Deus, o reino de Cristo será eterno,
e o seu domínio não vai passar. Como diz Daniel, capítulo 7, nos versículos 14 e 27. Foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que todos os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. E o versículo 27, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Esse é o nosso Cristo. Esse é o maior expoente da nossa religião. Aquele que veio de forma humilde. É esse que vai reinar de forma soberana sobre toda a criação. E o verdadeiro crente, ele deve ter o costume de se deter nessa promessa de que o Senhor Jesus, ele vai reinar. Ele já está reinando, mas ele vai se manifestar de forma gloriosa, e deve se confortar com essa promessa. Não temos a menor razão para nos envergonhar do nosso Senhor, daquele homem que sofreu, que aos 30 tinha aparência de 50, que foi pobre, que foi humilhado, né? Ele pode até ter sido pobre e desprezado, mas por amor ao Evangelho, ele deve ter a certeza que ele está do lado vencedor. Nós não precisamos temer passar por humilhações, passar por perseguições, passar por privações nesse mundo, porque o nosso Rei glorioso passou por todas essas coisas, sem pecado, muito mais do que nós. Que, assim, quando você olha para uma pessoa sofrida, você vê no rosto dela as marcas do sofrimento. Mas normalmente, isso não foi um sofrimento de toda a sua vida. É algum momento que ela passa por alguma dificuldade, por algum sofrimento. Em Cristo, ele carregava as marcas do sofrimento por causa do nosso pecado. Nele não havia beleza alguma. Ele era um homem de dores, que sabia o que era sofrer. Não devemos temer quando passarmos por esses momentos, porque o nosso Mestre, o nosso gracioso Mestre, ele passou por essas coisas, e nele nós temos garantida a vitória. Da mesma forma que ele vai retornar de forma gloriosa e vitoriosa, e vai estabelecer o seu reino para todo sempre. Nós devemos saber que o breve e momentâneo tempo da nossa tribulação nesse mundo, ele não vai se comparar com a glória que há de ser manifestada. Como diz a Escritura, lá em Hebreus 10:37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Se nós estamos passando por dificuldades, estamos passando por problemas, sofrimento está se abatendo sobre a nossa vida, luta contra o pecado, todo aquele peso que cai sobre as nossas costas por causa do Evangelho, por causa do mundo nos tratando dessa forma por causa do Evangelho, devemos ter esperança que esse Rei humilde a quem nós servimos, ele vai voltar em glória. Nós devemos esperar pacientemente por esse dia bendito, vigiando e orando. Agora, presente momento, é a hora de carregarmos a nossa cruz e participarmos dos sofrimentos de Cristo. Esse é o momento. Esse é o momento de sofrer. Esse é o momento de lutar contra o pecado. Se não fizermos isso agora, nós não vamos trocar a cruz pela coroa de glória. Se nós queremos nesse mundo nos livrar do sofrimento, se nesse mundo queremos nos livrar completamente de toda aflição, de toda dor, de toda vergonha por causa do Evangelho, de toda perseguição,
nós estaremos completamente afastados do Senhor. Mas se nesse mundo nós carregamos a nossa cruz, nós participamos dos sofrimentos, nos tornamos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, como os seus apóstolos foram, como vários servos no passado foram, nós estaremos prontos para reinar com Cristo quando Ele voltar. E já em glória, livres da luta contra o pecado e de todo sofrimento, nós vamos olhar para trás e ver que valeu a pena lutarmos pelo Evangelho, lutarmos contra o pecado e servirmos a esse Deus humilde que nos propicia tão grande salvação. Que o Senhor possa nos abençoar e que esse anúncio do Rei que está para nascer, desse Rei humilde, desse Rei que voluntariamente se humilhou, ele possa impactar a nossa vida, de forma a mudar o nosso proceder, de forma a mudar a visão que nós temos desse mundo, a visão que nós temos do sofrimento, a visão que nós temos das riquezas, a visão que nós temos da pobreza e a visão que nós temos da humilhação. E que essas coisas, agindo em nós, vão nos preparar para a volta desse glorioso Rei. Vamos cantar, para encerrar, já caminhando para o final do nosso culto,